Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje discute o assédio moral, um fenômeno muito frequente no ambiente de trabalho. Entre 2010 e 2011, o número de casos investigados pelo Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais aumentou 20% em todo o estado. Foram abertos 177 processos no ano passado contra 147 no ano anterior. Trata-se de um problema que resulta em sérios danos à saúde do trabalhador. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o jornalista de imagem, psicólogo e pesquisador do assunto, Arthur Lobato. Olá, Arthur, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson, tudo bem? Arthur, você acredita que esse crescimento no número de casos aí apontado pelo Ministério Público do Trabalho poderia ser explicado pelo aumento mesmo dessa prática no ambiente profissional ou pelo fato de que as pessoas estariam denunciando mais? Apesar das pessoas estarem denunciando mais, eu acredito que esse dado aí é bem pequeno frente à realidade, porque realmente esses dados da Justiça do Trabalho são de pessoas que já saíram de empresas e estão movendo ações contra as empresas. E nós percebemos que as pessoas que trabalham e vão vivenciando esse processo doloroso, né, que é chamado de assédio moral, elas muitas vezes elas têm que suportar o insuportável, né, para continuar mantendo o emprego. E somente quando elas saem do trabalho é que elas podem fazer algumas ações. E muitas pessoas, às vezes, não querem fazer ação porque elas já estão tão traumatizadas emocionalmente, psicicamente, que preferem não mexer nesse assunto, porque isso traz muita dor, a lembrança desses momentos, dessa vivência dolorosa. E nós sabemos também que muitas empresas, elas ficam pesquisando se o trabalhador fez ação na justiça como uma forma também de punir e não admitir o trabalhador em um novo emprego. Então, eu acredito que a prática do assédio moral está muito grande, as denúncias aumentaram, mas eu acredito que ainda é pouco dentro do universo do mundo do trabalho que nós estamos vivendo. Significa que o medo de denunciar ainda é muito grande. O medo é muito grande porque o trabalhador ele não tem dispositivos de proteção. Porque o assédio moral ele é um fenômeno que ataca muito o emocional, porque eu sou psicólogo e nós trabalhamos essa relação do adoecer do trabalhador e como a organização do trabalho, como o autoritarismo, como as injustiças e as humilhações são os fatores que vão trazer ao adoecer no sentido de abaixar a autoestima da pessoa. Porque a nossa autoestima é tudo na vida. E quando você todo dia é taxado de inútil, de incompetente, é humilhado, piadas de baixo termos de baixo calão, humilhações, gritos, isso vai fazendo com que a pessoa adoeça emocionalmente, adoeça psiquicamente. Agora, Arthur, o que caracteriza o assédio moral no ambiente de trabalho? A sua pergunta é ótima, porque hoje em dia fala-se muito de assédio moral e muitas vezes as pessoas têm que entender o que é o assédio moral. Na realidade, o assédio moral é um fenômeno que vem junto com o processo de globalização. As primeiras pesquisas que nomearam o fenômeno foram quando as montadoras suecas começaram a fazer um processo de fusão e nessas fusões haveria um grande número de demissões. E começou a acontecer uma série de suicídios no ambiente de trabalho e muitos conflitos. E o pesquisador, o Lehmann, ele detectou que essas pessoas estavam suicidando, estavam adoecendo por causa do tratamento que elas estavam recebendo, ou seja, humilhações, injustiças, gritos, sem que elas pudessem ter um mecanismo de proteção. Por quê? Porque geralmente o assédio moral parte das chefias que usam como uma metodologia para denegrir o trabalhador, para desmotivá-lo e transformá-lo numa pessoa totalmente incapacitada para o trabalho. Então, a organização do trabalho moderno, com suas metas excessivas, com suas cobranças, por exemplo, nos bancos, né, que a cada mês o gerente tem que aumentar a sua carta de cliente, fazem com que o trabalhador não suporte isso e os sintomas que vão aparecendo vão ser o quê? Síndrome de burnout, que é quando o trabalhador está totalmente já queimado, né, como um palito de fósforo queimado, a depressão, a síndrome de pânico, mas o que é o sintoma? O sintoma é o efeito. Então, quando depois, numa terapia, numa pesquisa maior, que nós vamos entender, o próprio trabalhador vai entender que o que ele está vivenciando foi causado por esse processo chamado assédio moral. Mas na prática, o assédio moral, para se caracterizar, ele tem que ser algo constante, é isso? Existem assim, alguns teóricos, né, alguns pesquisadores, né, mas assim, que trabalham muito com essa questão do tempo.
Aqui no Brasil, eu sigo a corrente da professora Margarida Barreto, do professor Roberto Deluane, que tem uma série de trabalhos publicados, e que nós entendemos que o que existe no trabalho é uma série de violências. O assédio moral é um tipo de violência. O assédio moral, sim, ele tem que ser realmente durante algum tempo, porque a pessoa é um processo, a pessoa é perseguida, a pessoa é humilhada, é injustiçada. Vou te dar um exemplo. Eu faço um trabalho no Sindicato de Servidores da Justiça. Então, tem uma secretaria, 3 pessoas, um cara fica com 10 processos, outro com 10, outro com 20. Então, essa pessoa tem sempre um trabalho a mais. Ele é sempre convocado para passar do horário. Os outros colegas podem sair mais cedo, chegar atrasado, essa outra pessoa chegar 1 minuto atrasado, ela é cobrada. Então, a gente vê que tem um tratamento diferenciado que é feito ao longo do tempo. Mas nós consideramos também que uma pessoa que grita, que humilha a pessoa na frente do trabalhador, mesmo que seja somente uma vez, ela está causando também uma violência emocional que gera um dano moral. Porque se eu for resumir, o assédio moral seria um dano moral prolongado, porque o dano moral é consolidado na lei e o assédio moral ainda não. Mas o assédio moral também, a pessoa pode utilizar-se da justiça civil criminal como a questão da calúnia, injúria e difamação, porque vai afetar o que? A dignidade humana. E a dignidade humana é garantida pela Constituição brasileira. Certo, Arthur, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Você já passou por uma situação constrangedora no trabalho? Se sua relação profissional com o chefe ou colegas de profissão ultrapassa os limites saudáveis de convivência, fique atento. Você pode ser mais uma vítima de assédio moral. Esse fisioterapeuta transformou sua denúncia em um livro, na tentativa de alertar as pessoas e evitar que casos de assédio aconteçam. É uma luta difícil, né? Mas eu acho que é uma luta que tem que ser travada, tem que ser denunciada. Os abusos têm que ser denunciados. A esperança de que, ao denunciar abuso, você desestimula a ocorrência deles. As principais características do assédio moral é a perseguição de um mesmo agressor contra uma mesma vítima. Isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, o uso de chacotas, de piadinhas, de boatos, apelidos, colocação de metas absurdas, trocar esse funcionário para um tipo de trabalho que é muito aquém daquilo que ele poderia fazer ou algo que é muito além da sua capacidade, descomissionar esse funcionário sem motivo algum, colocá-lo em situações consideradas ridículas, né? Expor ao ridículo em relação aos outros colegas ou até aos clientes da empresa. E envio de SMS, de e-mails com ameaças, com piadinhas, esse tipo de coisa. A causa movida por Érico desde 2003 ainda não teve uma sentença definitiva. A demora nos julgamentos é uma das consequências da falta de uma lei que regulamenta o assédio no país. Se ele puder juntar testemunhas, apesar de ser mais difícil, porque a testemunha ela sempre tem medo de ser a próxima vítima. Então, por mais que eles queiram ajudar, a tendência da testemunha é ficar nos bastidores, um pouco atrás, evitar de se envolver. Só em Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho abriu 220 investigações sobre assédio moral no primeiro semestre desse ano. Mas o maior problema é quando esses momentos constrangedores persistem e interferem na qualidade de vida dos trabalhadores. Os principais sintomas do assédio moral é queda no rendimento do trabalho, as faltas, né? O funcionário começa a emendar a licença uma atrás da outra, quadro de depressão, síndrome do pânico, problemas gastrointestinais, dificuldades sexuais. E, ao longo do tempo, se isso não for tratado, essa pessoa, às vezes, pode até cometer suicídio. Neste blog, as vítimas de assédio ou dano moral ganham espaço para relatar suas histórias, compartilhar experiências e buscar informações e caminhos para tornar o ambiente de trabalho um espaço mais seguro. Casos de assédio a professores de escolas particulares também são relatados com frequência ao sindicato da categoria. A diretoria do Simprominas destaca a importância da denúncia para reverter esse quadro. O Sindicato dos Professores faz aos professores, né, em geral, da escola privada, que façam as denúncias, que tire xerox, né, de cartas que recebe ameaçadoras, e-mail ameaçadores, tire xerox para que a gente possa estar comprovando. Além do mais,
há essa necessidade, não só para discutir a coisa juridicamente na justiça, como também na hora da negociação, já está mais do que na hora da gente colocar o assédio moral dentro da convenção coletiva. Agora, Arthur, por qual razão o trabalhador, de um modo geral, tem dificuldade de identificar quando se torna uma vítima? É porque o processo é um processo assim, perverso, feito de forma oculta. Tanto é que nós chamamos o assédio moral de um inimigo invisível no ambiente do trabalho. E o trabalho que nós, psicólogos, trabalhamos com saúde do trabalhador, nós queremos é dar visibilidade a esse fenômeno. Porque a pessoa, tendo informação do que está acontecendo, o que é o assédio moral, ela tem poder para mudar esses fatos. E hoje em dia o trabalhador, ele só sabe dos seus deveres, né? Você entra numa empresa, você tem que saber todos os seus deveres, e quando você vem falar em direitos, né? Tem aquela frase do Goebbels que ele fala, né? Adaptando, quando eu ouço falar em direito do trabalhador, me dá vontade de puxar o revólver, né? Porque é uma mentalidade empresarial arcaica que a gente vive no Brasil, com uma opressão e exploração muito grande do trabalhador. E como o trabalhador vai sofrendo esses processos de uma forma assim, bem trabalhadas, bem assim, feito pelas costas, com duplo sentido das falas, com a negação da verdade, com as fofocas entre o grupo do trabalhador, ele vai se isolando dos colegas. E esse isolamento dos colegas é que começa o adoecer do trabalhador, porque nós somos seres que precisamos de um sentido da nossa vida. Qual que é o sentido do nosso trabalho? E a pessoa, não entendendo o que está acontecendo, porque ele pensa, nossa, eu trabalho aqui, eu faço trabalho direito, eu cumpro tudo. Por que esse clima estranho e que ninguém me diz o que está acontecendo? Ele começa a querer desenvolver pensamentos que a gente chama de pensamentos obsessivos ou paranoicos, porque todo mundo tem que entender o que está acontecendo. E como os colegas agem assim, opa, o bicho está pegando para o lado dele, vão ficar na nossa, contribui para que o assédio moral seja feito. Eu vou te dar um exemplo de um amigo nosso, que é jornalista aqui de Belo Horizonte, que ganhou 3 prêmios ESSOS, era um dos caras mais capacitados como jornalista investigativo, e que, com a mudança da mentalidade da direção do jornal, eles acabaram esse tipo de matéria, foram minando ele, as matérias que ele fazia nunca eram publicadas, foram desmotivando, mandando fazer pautas como Feira de Flores ali na sexta-feira, no Colégio Arnaldo, e essa pessoa foi ficando desmotivada e chegou um momento que a chefia demitiu ele, falando que ele já não era mais aquele repórter. Então, entenda o processo. Você vai sendo tirado de todos os seus recursos, vai sendo desmotivado e depois você ainda é culpado daquilo. É como naquele caso, né, que o estuprador alega que ele estuprou porque a mulher provocou, ou seja, a vítima vira agressor. E é isso que acontece no assédio moral e o trabalhador ele tem que estar muito atento. Nós temos um site excelente aqui no Brasil, que é o www.assediomoral.org, que é feito pela professora Margarida Barreto, pelo Dr. Roberto Eluane, e eu acho que se as pessoas lerem nesse site, promoverem debates internos, seminários, os sindicatos eles têm um papel crucial nesse momento, porque o combate ao assédio moral tem que ser encampado como uma luta política. Nós desenvolvemos esse trabalho em alguns seminários, em sindicatos, realizamos seminários, estou voltando agora de Fortaleza, onde estive lá com a equipe, fazendo uma formação de diretores de sindicato na questão de saúde do trabalhador. Porque hoje em dia, mais do que o salário, nós temos que preservar a nossa saúde, o nosso lazer, a nossa felicidade. Afinal, nós trabalhamos para viver e não podemos ficar vivendo para o trabalho como nós vivemos. Agora, Arthur, a justiça, de maneira geral, tem reconhecido o nexo entre o problema de saúde e a prática de assédio moral? Como tem Essa sido o pergunta posicionamento sua é excelente. Eu queria só, antes de falar da justiça trabalhista, falar um pouco a respeito do servidor estadual. Sim. Porque nós conseguimos aqui em Minas um avanço muito grande, porque houve uma união dos sindicatos do Judiciário, do Legislativo e do Executivo e fizeram uma intersindical para avançar uma série de questões envolvendo o trabalho no serviço público, que está sofrendo demais com esse processo de globalização e as metodologias empresariais aplicadas ao serviço público. Ou seja, produtividade, metas, mas nós temos que entender que o serviço público é uma prestação de serviço. Não é igual uma fábrica onde você aumenta lá a esteira e você vai ter uma produtividade maior. O serviço público envolve o atendimento, envolve o entendimento da questão, o raciocínio. E nós conseguimos, então, com essa união dos sindicatos, aprovar uma lei estadual de combate ao assédio moral no serviço público estadual. Essa lei ela foi sancionada ano passado, entendeu?
E é um fator muito grande, porque o Estado reconhece que realmente o trabalhador tem os seus direitos. Na esfera privada, os seletistas que têm a Justiça do Trabalho, por um lado, eles estão mais protegidos pelos mecanismos externos, como a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, visitas da Superintendência Regional do Trabalho, nós temos o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, que são na questão dos casos contenciosos. Mas aí vai depender muito da argumentação do advogado, da interpretação do juiz e também de como que essa pessoa que sofreu assédio moral vai provar. Ou seja, a justiça trabalha basicamente com provas documentais e provas testemunhais. Mas a justiça brasileira está tentando avançar, porque eu tive até em abril num seminário lá no Rio Grande do Sul, que a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul trouxe os 2 maiores especialistas do mundo sobre a questão de assédio moral e saúde do trabalhador, que é Mary France Irigoyen e o Christophe Dejour. E o que eles querem com isso? É criar jurisprudência a partir do trabalho científico, porque todo trabalho científico de assédio moral é um trabalho que envolve a causa e efeito. A causa é o seguinte, o assédio moral, o efeito, o adoecer do trabalhador. Então, use-se a jurisprudência a partir das pesquisas científicas que comprovam que o assédio moral adoece o trabalhador. Comprovar tem sido uma tarefa difícil para o trabalhador? Muito difícil. Primeiro, porque o que acontece? Diante desse processo todo que ele vive, eu vou te dar um exemplo. Assim, a gente pode até falar aqui do assédio moral um tempão aqui e talvez não fique claro para os telespectadores. Mas se eu falar humilhação, humilhação é uma palavra, mas é uma palavra que é um conceito que tem uma vivência. Afinal, todos nós já fomos humilhados uma vez ou outra na vida. E qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente é humilhado? Raiva, ódio, mágoa. A gente não quer que ninguém saiba desse problema, a gente quer esconder, quer ocultar, e isso vai corroendo a gente. O assédio moral é isso. Imagina essa série de humilhações. Então você tem vergonha, não identifica, acha que o problema é seu, e se a pessoa não tiver aí o sindicato, não promover seminários, debates, né, porque a função do sindicato é defender o trabalhador e a saúde do trabalhador, eu acho que é o ponto mais importante no século XXI. E o trabalhador, então, ele adoece, não percebe disso, ele fica fragilizado. Muitos trabalhadores só vão perceber que sofreram assédio moral após sair da empresa e fazer terapia ou começar a entender que ele foi vítima de um processo e não culpado como ele se sente até hoje. Certo. Arthur Lobato, eu agradeço a gentileza da entrevista e dos esclarecimentos aqui para esta classe. Eu que agradeço a você, agradeço ao Simpro, vocês estão de parabéns com esse programa e eu tenho certeza aí que o Simpro também ele já está encampado nessa luta de combate ao assédio moral, porque nós estamos vivendo uma guerra e o trabalhador precisa de aliados fortes e eu acho que o sindicato é realmente o ponto de referência para todos os trabalhadores. Okay. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Estão abertas até 17 de setembro as inscrições para o curso Espacialidades Mineiras e a Prática de Ensino em Geografia. A atualização, voltada para professores de Geografia do segundo ciclo do ensino fundamental e médio, acontece entre os dias 20 e 26 de setembro na Estação Ecológica da UFMG, em Belo Horizonte. Informações pelo e-mail lepgelufmg@gmail.com. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.